Durante décadas, o rosto dele esteve presente em milhões de lares brasileiros. Um ator que dominou o horário nobre, construiu personagens inesquecíveis e parecia destinado a nunca sair de cena. Mas, de repente, tudo parou. Sem despedida, sem explicações longas, sem retorno triunfal. O nome de José Maier desapareceu da televisão e deu lugar a um silêncio que já dura 8 anos. Hoje, longe dos estúdios, recluso, enfrentando uma doença grave e as consequências de um escândalo que mudou sua história, ele vive o momento mais difícil da vida. O que aconteceu depois da fama? Quem ficou ao seu lado quando os holofotes se apagaram? Ele foi abandonado ou escolheu desaparecer? Neste vídeo, você vai entender toda a trajetória, da glória absoluta à reclusão, passando por erros, julgamentos, doença e uma decisão radical que poucos conhecem. E atenção, assista até o final, porque a última revelação muda completamente a forma como essa história é vista e vai te deixar impactado. Antes de continuar, já deixa seu gosto, inscreva-se no canal, ative o sino das notificações para não perder nenhum conteúdo como este e escreve aqui nos comentários de qual cidade e país você está assistindo. Sua participação é muito importante para o canal crescer. Agora, respira fundo, porque a história que começa aqui é muito mais profunda do que parece. Por mais de 3 décadas, José Maier ocupou um lugar que poucos conseguiram alcançar na televisão brasileira. Ele não era apenas um ator em evidência. Era um símbolo, um rosto associado ao horário nobre, um nome capaz de garantir audiência, um galã que atravessou gerações sem jamais parecer fora de lugar. Enquanto outros vinham e iam, Maier permanecia, sólido, seguro, intocável aos olhos do público. Sua presença em cena transmitia autoridade, desejo e controle, como se cada personagem carregasse um pouco de sua própria força pessoal. Ao longo dos anos, ele construiu um tipo muito específico de protagonismo. Não dependia apenas da aparência física, embora ela fosse marcante. Havia algo mais profundo, a voz grave, o olhar firme, a postura confiante. Maier parecia dominar o espaço ao redor. Quando surgia em cena, o espectador sabia que ali estava alguém central para a história. Seus personagens não passavam despercebidos. Eles conduziam conflitos, despertavam paixões e muitas vezes dividiam opiniões, exatamente o que mantém uma narrativa viva. Na televisão, ele representava o homem maduro, sedutor, experiente, muitas vezes dividido entre o certo e o desejável. Esse arquétipo se repetiu, se refinou e se consolidou ao longo do tempo, transformando José Maier em uma referência quase automática para esse tipo de papel. Era uma escolha segura para autores e diretores. Um ator confiável, disciplinado, tecnicamente sólido e com enorme aceitação popular. Fora das câmeras, sua imagem também parecia estável. Um artista discreto, pouco dado a exposições excessivas, com uma vida pessoal preservada e uma carreira construída passo a passo. Nada indicava fragilidade, nada sugeria queda. Para o público, José Maier era a definição de permanência em um meio marcado por instabilidade. E talvez por isso, quando o silêncio chegou, ele soou tão alto, porque ninguém estava preparado para ver ruir uma imagem que parecia feita para durar para sempre. Antes de se tornar um dos rostos mais reconhecidos da televisão brasileira, José Maier percorreu um caminho longo, discreto e distante dos holofotes. Nascido no interior de Minas Gerais, ele cresceu em um ambiente marcado pela disciplina e pela introspecção, experiências que moldaram profundamente sua personalidade.
Ainda jovem, passou anos em um seminário, vivendo uma rotina rígida, silenciosa e austera, que lhe ensinou o controle emocional, observação humana e uma escuta atenta do outro. Embora tenha seguido um rumo diferente do religioso, esse período deixou marcas visíveis na forma como mais tarde construiria seus personagens, sempre intensos, contidos e carregados de conflitos internos. A arte entrou em sua vida pelo teatro, onde deu os primeiros passos com dedicação quase artesanal, aprendendo técnica, presença cênica e respeito absoluto pelo texto. A transição para a televisão aconteceu de forma gradual, sem explosões imediatas de fama. Nos anos 1970 e início dos 80, ele aceitou papéis menores, participações pontuais e produções educativas, construindo seu espaço com paciência e consistência. Aos poucos, diretores e autores passaram a perceber algo diferente. Mayer tinha uma presença que atravessava a câmera, uma autoridade natural que não precisava ser forçada. Quando os papéis de maior destaque começaram a surgir, ele já estava pronto. As décadas seguintes consolidaram essa ascensão. Um trabalho emendava no outro e seu nome passou a figurar constantemente entre os protagonistas das principais novelas do país. O público passou a reconhecê-lo não apenas como um ator bonito, mas como alguém capaz de sustentar personagens complexos, ambíguos e emocionalmente densos. O auge não veio por acaso, mas como resultado de anos de preparação silenciosa, escolhas certeiras e uma entrega total ao ofício. José Mayer não surgiu como um fenômeno instantâneo, ele foi construído peça por peça, até se tornar um dos pilares da teledramaturgia brasileira, alguém cuja presença parecia indispensável para contar grandes histórias. No auge de sua trajetória, José Mayer deixou de ser apenas um nome recorrente no elenco da televisão para se tornar uma presença emocional na memória coletiva do público. Seus personagens não eram apenas figuras de passagem dentro das tramas. Eles carregavam conflitos centrais, provocavam debates e despertavam reações intensas, positivas ou negativas, exatamente como todo grande personagem precisa fazer. Ao longo dos anos, Mayer construiu um repertório que dialogava diretamente com o imaginário popular, interpretando homens complexos, maduros, frequentemente divididos entre desejo, culpa, poder e responsabilidade. Havia uma constância em seus papéis, mas nunca uma repetição vazia. Cada personagem trazia nuances próprias, pequenas variações de tom, postura e intensidade que o público reconhecia quase intuitivamente. Ele dominava o arquétipo do homem sedutor, mas sabia inserir fragilidade, contradição e conflito interno, tornando essas figuras mais humanas e menos caricatas. Em novelas de grande alcance, seus personagens viveram romances controversos, dilemas morais e relações que frequentemente testavam os limites sociais da época, o que contribuía para que suas atuações permanecessem em discussão mesmo após o fim das tramas. Mayer tinha uma capacidade rara de sustentar cenas longas, diálogos densos e confrontos emocionais sem perder a naturalidade, algo que o colocava em posição de destaque dentro de elencos numerosos. Sua voz grave, o olhar firme e o controle corporal faziam com que cada entrada em cena tivesse peso narrativo. Não era necessário exagero, bastava a presença. Por isso, muitos de seus personagens atravessaram gerações, sendo lembrados por quem acompanhou as novelas na exibição original e também por novos públicos que os redescobriram em reprises. Esses personagens ajudaram a definir uma era da teledramaturgia brasileira e consolidaram Mayer como um ator capaz de carregar histórias inteiras sobre os próprios ombros. Mais do que galãs, seus personagens funcionaram como espelhos de um tempo, refletindo desejos, tensões e contradições de uma sociedade em constante transformação,
o que explica por que, mesmo anos depois, seu trabalho ainda desperta memória, nostalgia e debate. Enquanto a imagem pública de José Maier se consolidava como um dos maiores galãs da televisão brasileira, sua vida fora das câmeras seguia um caminho bem diferente daquele normalmente associado à fama. Longe das festas, dos escândalos frequentes e da superexposição midiática, Maier sempre cultivou uma postura reservada, quase silenciosa, em contraste direto com a intensidade de seus personagens. Casado desde o início da década de 1970 com a atriz Vera Fajardo, ele construiu um dos relacionamentos mais longos e estáveis do meio artístico, algo raro em um universo marcado por rupturas constantes. Em entrevistas pontuais, jamais vendeu a imagem de um casamento idealizado. Ao contrário, descrevia a relação como uma construção diária, feita de ajustes, conflitos e escolhas conscientes de permanência. Dessa união, nasceu Júlia Fajardo, que mais tarde seguiria a carreira como atriz, ampliando o vínculo familiar com o mesmo universo profissional, mas sem transformar a intimidade em espetáculo. Mesmo no auge da fama, Maier preservava a rotina doméstica como espaço sagrado, protegendo a família do excesso de exposição e mantendo limites claros entre o homem público e o indivíduo privado. Colegas de trabalho frequentemente o descreviam como alguém disciplinado, pontual e pouco afeito a jogos de bastidores. Alguém que chegava, gravava e ia embora sem alimentar narrativas paralelas. Essa postura contribuiu para a imagem de estabilidade que o cercava por décadas, reforçando a sensação de que sua vida estava solidamente organizada em todas as frentes. Para o público, ele parecia ter encontrado um raro equilíbrio entre sucesso profissional e vida pessoal, algo que transmitia segurança e continuidade. Justamente por isso, quando sua trajetória sofreu uma ruptura abrupta, a queda não foi apenas profissional, mas simbólica. A figura do homem centrado, discreto e familiar entrou em choque com o julgamento público que viria depois, tornando ainda mais dramático o contraste entre o Maier dos holofotes e o Maier do cotidiano, aquele que sempre existiu longe das câmeras, mas que poucos realmente conheciam. O ano de 2017 marcou um ponto de não retorno na trajetória de José Maier. Até então, sua presença na televisão era contínua, quase automática, sustentada por décadas de prestígio e confiança institucional. Ele estava no ar em mais um projeto de grande alcance, quando, fora da ficção, um relato publicado por uma figurinista rompeu o silêncio dos bastidores e deslocou a narrativa para um terreno completamente diferente. A denúncia descrevia comportamentos inadequados ocorridos no ambiente de trabalho e surgiu em um contexto social particularmente sensível, quando denúncias semelhantes começavam a ganhar espaço e respaldo público. A repercussão foi imediata e intensa. Em poucas horas, o nome do ator passou do destaque artístico ao centro de um debate nacional sobre limites, poder e condutas naturalizadas por gerações anteriores. Redes sociais se mobilizaram, profissionais da emissora se posicionaram, e a frase "mexeu com uma, mexeu com todas" tornou-se símbolo de um movimento maior que ultrapassava o caso específico. Inicialmente, Maier negou as acusações, mantendo um silêncio tenso enquanto o julgamento público avançava. Dias depois, publicou uma carta em que reconheceu ter ultrapassado limites e assumiu responsabilidade por atitudes que classificou como machistas, afirmando que comportamentos antes tratados como brincadeiras já não tinham espaço. A admissão não encerrou o debate. Ao contrário, consolidou a ruptura.
A emissora decidiu afastá-lo imediatamente das gravações, suspendê-lo por tempo indeterminado e, posteriormente, encerrar um contrato de mais de 30 anos. Não houve despedida formal nem transição gradual. O rompimento foi seco, rápido e definitivo. Para o público, foi chocante assistir à queda abrupta de alguém que parecia inabalável. Para o próprio ator, 2017 deixou de ser apenas o ano de um escândalo e passou a representar o colapso simultâneo de uma carreira sólida, de uma imagem pública construída com cuidado e da própria sensação de pertencimento a um sistema que, por décadas, o havia acolhido sem reservas. Poucos dias após o início da crise que mudaria sua trajetória, José Maier tomou uma decisão que selaria definitivamente o rumo dos acontecimentos: tornar pública uma carta de admissão. Em meio a um ambiente de forte pressão social, mobilização interna na emissora e um debate nacional cada vez mais intenso, o ator rompeu o silêncio inicial e reconheceu que havia ultrapassado limites no ambiente de trabalho. Não se tratava de uma defesa técnica, nem de uma tentativa de relativizar o ocorrido, mas de um posicionamento que assumia a responsabilidade por comportamentos que, segundo ele próprio, foram normalizados por uma educação machista típica de sua geração. Na carta, Maier afirmou que atitudes tratadas durante anos como brincadeiras ou gestos inofensivos precisavam ser revistas à luz de uma nova consciência social, reconhecendo que o impacto dessas ações ia muito além da intenção de quem as praticava. O texto teve peso simbólico imediato. Para alguns, representou um gesto tardio, porém necessário. Para outros, não foi suficiente para reparar o dano causado. O fato é que a carta não encerrou o caso, nem tinha esse objetivo. Ela marcou o momento exato em que a narrativa deixou de ser uma disputa de versões e passou a ser um processo irreversível de consequências. A admissão pública rompeu qualquer possibilidade de retorno rápido ou solução silenciosa. A partir dali, o debate se deslocou do se aconteceu para o que fazer diante disso. A repercussão foi ampla, atravessando não apenas o meio artístico, mas também discussões sobre cultura institucional, poder e responsabilidade. A emissora manteve sua postura firme e o afastamento tornou-se definitivo. Para Maier, a carta não foi um ponto final, mas um divisor de águas. Ela encerrou uma era de prestígio incontestável e inaugurou um período de isolamento, reflexão forçada e julgamento contínuo. Mais do que um documento, aquele texto se tornou o registro público de um colapso moral e profissional que redefiniria sua imagem para sempre, independentemente de qualquer tentativa futura de explicação ou retorno. Depois da carta e da admissão pública, o destino profissional de José Maier passou a ser decidido fora de cena, longe da ficção que ele dominou por décadas. A televisão, que por mais de 30 anos foi seu território natural, tornou-se subitamente um espaço interditado. O afastamento das gravações não foi apenas uma medida administrativa, foi um gesto simbólico que sinalizava o encerramento de uma era. Em poucas semanas, o ator que havia construído uma relação quase orgânica com o horário nobre deixou de existir na grade da emissora. Não houve despedida, não houve último capítulo, não houve transição gradual. O corte foi seco, definitivo e silencioso. Com a suspensão por tempo indeterminado e, posteriormente, o encerramento do contrato, fechava-se um ciclo histórico da teledramaturgia brasileira. Um artista que atravessou diferentes fases da televisão, acompanhou mudanças estéticas, técnicas e narrativas, agora estava fora do sistema que ajudou a sustentar. As reprises continuariam a exibir seus trabalhos,
Mas o Maier do presente já não teria espaço para novos personagens, novos arcos ou novas oportunidades. Era como se o passado fosse preservado, enquanto o futuro fosse simplesmente cancelado. Para o público, a sensação foi de choque. Muitos cresceram assistindo a seus personagens e não conseguiam imaginar a televisão sem aquela presença recorrente. Para a indústria, a decisão representou um posicionamento claro diante de um novo contexto social, em que comportamentos antes tolerados passaram a ter consequências imediatas. Para o próprio ator, o impacto foi profundo. Mais do que perder um emprego, ele perdeu o chão simbólico de uma identidade construída ao longo de décadas. A televisão não era apenas seu trabalho, era parte de sua vida, de sua rotina e de sua forma de existir publicamente. Quando esse ciclo se encerrou, não restou apenas o silêncio das câmeras desligadas, mas a consciência de que não haveria retorno, nem mesmo sob novas condições. O palco havia sido definitivamente fechado. Enquanto o impacto profissional ainda reverberava, José Maier passou a enfrentar um inimigo silencioso e muito mais imprevisível: o próprio corpo. Em meio ao estresse extremo provocado pelo escândalo, pelo julgamento público e pelo rompimento abrupto com a televisão, sinais físicos começaram a surgir de forma insistente. Cansaço fora do comum, mal-estar recorrente e sintomas que não podiam mais ser ignorados indicavam que algo estava profundamente errado. Pouco tempo depois, veio o diagnóstico que mudaria definitivamente sua rotina e sua percepção de vida. Uma doença autoimune rara e grave, capaz de atacar vasos sanguíneos e comprometer órgãos vitais como pulmões e rins. A partir desse momento, a narrativa deixou de ser apenas sobre queda profissional e passou a ser, literalmente, uma luta pela sobrevivência. Maier enfrentou internações prolongadas, episódios severos de sangramento pulmonar e tratamentos agressivos que exigiam o uso contínuo de medicamentos imunossupressores e corticoides em altas doses. Remédios que controlam a doença, mas cobram um preço alto do organismo. O ator, conhecido por sustentar longas jornadas de gravação e cenas emocionalmente exaustivas, passou a viver sob um ritmo imposto por exames, repouso obrigatório e vigilância médica constante. O contraste era brutal. Pouco antes, ele ocupava estúdios, liderava elencos e sustentava histórias inteiras. Agora, precisava poupar energia para tarefas simples do cotidiano. Em declarações feitas durante esse período, Maier resumiu seu desejo de forma direta e quase desesperada. Tudo o que ele queria era descansar. A frase, simples à primeira vista, carregava o peso de um corpo que havia chegado ao limite. Anos depois, novas internações confirmariam a gravidade do quadro e a natureza crônica da doença. O ator chegou a associar o surgimento dos sintomas ao ano de 2017, marcado por pressão extrema e colapso emocional. Embora a medicina seja cautelosa ao apontar causas diretas, o fato é que, enquanto o país discutia o escândalo, José Maier travava uma batalha invisível, longe das câmeras, para manter o próprio corpo funcionando. A falha física não foi apenas um detalhe da história, foi o golpe mais profundo, aquele que redefiniu todas as escolhas que viriam depois. Quando o mundo externo se fechou, José Maier encontrou sustentação onde sempre foi mais discreto, dentro de casa. No auge da crise pública e do agravamento da saúde, a família deixou de ser apenas um espaço afetivo e passou a representar um verdadeiro escudo de sobrevivência. Ao seu lado permaneceu a esposa, companheira de mais de 4 décadas, numa união que já havia atravessado fama, rotina intensa de gravações e o desgaste natural do tempo, mas que agora era colocada à prova sob uma pressão inédita.
Em vez de recuos ou silêncios estratégicos, a postura foi de permanência. Enquanto manchetes falavam em queda e isolamento, o núcleo familiar se fechava para fora e se fortalecia por dentro. A filha também assumiu papel central nesse período, oferecendo apoio emocional e escolhendo, inclusive, reduzir a própria exposição pública diante da violência simbólica que cercava o sobrenome da família. A casa se transformou em abrigo, não apenas contra o barulho da mídia, mas contra o colapso físico e psicológico que acompanhava a doença. Nesse espaço protegido, Maier pode experimentar algo que havia sido raro ao longo de décadas: a possibilidade de existir sem performance, sem expectativa externa, sem necessidade de provar nada a ninguém. A chegada do neto trouxe uma nova camada de sentido, deslocando o foco da perda para a continuidade da vida, do passado para o presente imediato. O ator, acostumado a conduzir narrativas de grandes conflitos, passou a viver uma história íntima, silenciosa e cotidiana, onde pequenos gestos tinham mais peso do que qualquer aplauso. A família, muitas vezes ignorada quando a fama ocupa tudo, revelou-se o último território que não o abandonou. Não houve glamour, não houve discurso público constante, apenas presença, e foi nesse refúgio que José Maier encontrou a força necessária para atravessar o período mais duro de sua existência, longe das câmeras, sustentado por vínculos reais, onde não havia personagens, apenas pessoas que escolheram ficar. Depois do colapso público, da ruptura profissional e do impacto devastador na saúde, José Maier fez uma escolha que poucos esperavam e quase ninguém compreendeu de imediato: o silêncio. Não houve coletiva, não houve estratégia de reposicionamento de imagem, não houve tentativa de retorno calculado à cena pública. Em um meio acostumado a disputas por narrativa, Maier optou por desaparecer. O silêncio não foi fuga covarde, nem recuo momentâneo, mas uma decisão consciente, profunda e definitiva. Ao se afastar da televisão, ele também se afastou da lógica que sempre sustentou sua carreira: a exposição constante, a validação externa e o ritmo implacável da indústria. A mudança foi radical. Dos estúdios e camarins, ele migrou para um sítio na região serrana do Rio de Janeiro, onde a rotina passou a ser ditada pelo corpo, não mais pelos contratos. O tempo deixou de ser dividido em cenas, blocos e chamadas e passou a ser medido em repouso, exames e pequenas conquistas diárias. O silêncio tornou-se uma forma de proteção. Proteção contra o julgamento contínuo, contra a pressão psicológica e, sobretudo, contra um estilo de vida incompatível com uma doença autoimune grave. Longe do barulho da mídia, Maier encontrou um espaço onde não precisava se explicar, se defender ou se reinventar publicamente. Ali, ele não era o galã, nem o acusado, nem o símbolo de uma era que havia terminado. Era apenas um homem tentando preservar a própria vida. Ao contrário do que muitos interpretaram como abandono ou derrota, o silêncio revelou-se uma estratégia de sobrevivência, uma escolha dura, mas coerente. Em vez de disputar o passado ou forçar um futuro que exigiria mais do que seu corpo podia oferecer, José Maier escolheu permanecer fora de cena. E, nesse gesto, transformou o silêncio em sua última e mais radical atuação. Com o passar dos anos, a história de José Maier passou a ser resumida por uma palavra recorrente: abandono. Abandonado pela emissora, pela indústria, por colegas que preferiram o silêncio. Mas essa leitura, embora compreensível, não explica tudo. Porque, à medida que o tempo avançava, tornava-se evidente que havia também uma decisão ativa por trás da ausência. Maier não apenas foi afastado, ele escolheu não voltar.
Mesmo diante de especulações sobre possíveis convites, homenagens discretas ou tentativas pontuais de reaproximação, o ator nunca demonstrou interesse real em retomar a vida pública. Não houve movimentação nos bastidores, nem sinal de que desejasse reconstruir a imagem ou disputar espaço em um cenário que já não reconhecia como seu. O distanciamento da televisão foi acompanhado por um afastamento deliberado do debate público, das entrevistas e das narrativas de redenção tão comuns nesse tipo de trajetória. A indústria, por sua vez, seguiu em frente. O nome de Maier passou a ser evitado, sua presença tornou-se um tabu informal e seu passado ficou restrito às reprises, como se pertencesse a outra era. Esse afastamento alimentou a ideia de cancelamento definitivo. No entanto, quando observada de perto, sua rotina atual revela menos ressentimento e mais coerência. A doença impôs limites claros. O ritmo exaustivo das novelas, a pressão constante e a exposição contínua não eram apenas indesejáveis, mas inviáveis. Permanecer fora tornou-se uma forma de preservar a saúde física e mental. Assim, a pergunta deixa de ser se ele foi abandonado ou se escolheu desaparecer. As duas coisas coexistem. José Maier foi sim deixado de lado por estruturas que antes o sustentavam, mas também decidiu não lutar para reconquistar esse espaço. Em vez de insistir em um retorno que exigiria mais do que podia oferecer, ele aceitou o fim de um ciclo e construiu outro, menor, silencioso e mais controlado. Nesse ponto, o abandono externo se transformou em escolha interna, e talvez seja exatamente aí que reside a compreensão mais honesta de sua reclusão. Muito antes de se tornar um dos rostos mais conhecidos da televisão brasileira, José Maier viveu uma experiência que ajuda a compreender com surpreendente clareza a reclusão atual. Ainda menino, passou anos em um seminário, submetido a uma rotina rígida, silenciosa e profundamente disciplinada. Aquele período, marcado por horários controlados, introspecção constante e pouco contato com o mundo exterior, moldou sua relação com o silêncio, com a solidão e com o tempo. Embora não tenha seguido a vida religiosa, Maier sempre reconheceu que aquela formação deixou marcas duradouras em sua forma de pensar, observar e existir. O seminário foi, de certa maneira, seu primeiro contato com a ideia de clausura, não como castigo, mas como método de organização interna. Anos depois, ao ingressar na carreira artística, ele caminhou exatamente na direção oposta. A televisão representou a exposição máxima, o excesso de estímulos, a vida vivida sob o olhar constante do público. Por décadas, Maier habitou esse extremo com intensidade total, como se estivesse compensando o silêncio da juventude com a visibilidade absoluta da fama. No entanto, quando a carreira entrou em colapso e a doença impôs limites severos, o movimento se inverteu novamente. A reclusão atual não surgiu como algo totalmente estranho, mas como um território já conhecido. Ao se isolar em um sítio, longe do barulho urbano e da pressão social, Maier não apenas se afastou da televisão, mas retornou a um ritmo de vida que, em essência, já havia experimentado no passado. A diferença fundamental é que agora essa escolha é consciente, voluntária e orientada pela necessidade de preservação. O silêncio que antes era imposto tornou-se refúgio. A introspecção, antes disciplinar, passou a ser terapêutica. O passado, muitas vezes esquecido nas análises superficiais, oferece a chave para entender o presente. A reclusão de José Maier não é apenas consequência da queda, mas a retomada de uma linguagem de vida que sempre esteve latente. Um ciclo que, de forma inesperada, se fecha onde tudo começou. Hoje, o retrato de José Maier é marcado por contrastes profundos em relação à imagem que o consagrou por décadas.
Longe dos estúdios, dos camarins e da rotina intensa da televisão, ele vive de forma reservada em um sítio na região serrana do Rio de Janeiro, cercado pela natureza e por um cotidiano deliberadamente simples. A vida atual é guiada por prioridades muito diferentes daquelas que dominaram sua trajetória artística. A saúde ocupa o centro de tudo. O tratamento da doença autoimune exige acompanhamento médico constante, exames periódicos, medicação rigorosa e uma atenção permanente aos limites do próprio corpo. O ritmo acelerado que sempre marcou sua carreira tornou-se inviável, e Maier aprendeu a reorganizar o tempo de acordo com aquilo que seu organismo permite. No convívio familiar encontra-se o eixo de estabilidade que sustenta essa fase. O casamento de décadas permanece firme, sustentado por uma parceria silenciosa e constante. A proximidade com a filha e a presença do neto introduziram uma nova dimensão de afeto e sentido, deslocando o foco da perda para a continuidade. O ator, que passou grande parte da vida interpretando conflitos alheios, agora vive uma narrativa íntima, onde cada dia comum representa uma vitória discreta. As aparições públicas são raras e cuidadosamente controladas. Quando surgem, geralmente acontecem por meio de mensagens breves, vídeos simples ou fotos compartilhadas para agradecer o carinho do público. Não há tentativa de reconstrução de imagem nem de retomada de protagonismo. Maier demonstra pouco ou nenhum interesse em voltar à televisão, deixando claro que sua prioridade é preservar a estabilidade conquistada com tanto esforço. Para quem observa de fora, o contraste pode parecer duro, do galã absoluto ao homem recluso, mas, visto de perto, o retrato atual revela coerência. José Maier não vive à espera de um retorno nem preso ao passado. Ele vive no presente, em um espaço menor, mais silencioso e controlado, onde a fama perdeu importância e a sobrevivência ganhou significado. É ali, longe do olhar público, que ele sustenta a fase mais real e definitiva de sua história. A trajetória de José Maier não permite leitura simples nem conclusões apressadas. Ela é feita de camadas que se sobrepõem: a glória pública, o erro reconhecido, a doença que impôs limites e, por fim, a busca consciente por paz. Durante décadas, Maier ocupou um lugar de prestígio absoluto, sendo admirado, desejado e respeitado por seu talento e presença em cena. Essa glória, no entanto, não o tornou imune às falhas humanas. Quando o erro veio à tona, ele não apenas desestruturou uma carreira consolidada, mas também expôs contradições profundas entre o homem público e o indivíduo real, algo que muitos preferem ignorar quando lidam com ídolos. A admissão de culpa marcou uma ruptura definitiva com a imagem idealizada. Não houve tentativa de apagamento do passado, nem discurso de vitimização. O erro permaneceu como parte indissociável da história, assim como suas consequências. Ao mesmo tempo, a doença trouxe uma dimensão ainda mais dura à narrativa. Diferente da crítica ou do julgamento, o corpo não negocia. Ele impõe limites claros, inegociáveis, e obriga a escolhas radicais. No caso de Maier, a doença retirou qualquer possibilidade de insistir no ritmo exaustivo que sempre sustentou sua carreira. É nesse ponto que a palavra paz ganha centralidade, não como redenção pública, mas como necessidade vital. A paz que ele busca não está ligada à absolvição social, nem ao retorno aos holofotes, mas à preservação da própria existência. Ao se afastar, Maier não tenta reescrever a história, mas aceitar o que ela se tornou. Glória, erro e doença coexistem, sem anular umas às outras, são partes de um mesmo percurso. No silêncio atual, longe da televisão, ele parece ter encontrado um equilíbrio possível, um espaço onde não precisa ser exemplo, nem símbolo, nem personagem. Apenas alguém que carrega o peso do que viveu e, apesar de tudo, escolheu continuar. Não é uma história de vitória clássica, tampouco de queda absoluta.
É a história de um homem que atravessou extremos e, no fim, redefiniu o sentido de paz como aquilo que o mantém vivo. Quando as luzes se apagam e o palco fica vazio, o que permanece não é o aplauso, mas o silêncio. No caso de José Maier, esse silêncio não chegou como um ato final encenado, mas como um fechamento gradual, quase imperceptível de uma trajetória que atravessou gerações. O homem que por décadas ocupou o centro das histórias deixou a cena sem cortinas se fechando, sem discursos de despedida, sem última aparição calculada. O palco simplesmente deixou de existir. E talvez isso diga mais sobre o fim de um ciclo do que qualquer homenagem formal poderia dizer. A televisão seguiu em frente, como sempre faz. Novos rostos surgiram, novas narrativas ocuparam o espaço e o tempo tratou de transformar o que era cotidiano em memória. Para muitos, José Maier passou a existir apenas nas reprises, congelado em personagens que pertencem a outra era. Para ele, no entanto, o encerramento não foi apenas profissional, foi existencial. Ao sair de cena, ele deixou para trás uma identidade construída ao longo de décadas, algo que exige um luto silencioso, íntimo e profundo. O epílogo de sua história não está em um retorno triunfal, nem em uma reabilitação pública. Está na escolha de aceitar o fim como ele se apresentou. Em vez de insistir em permanecer visível a qualquer custo, Maier permitiu que o palco se fechasse, reconhecendo que há momentos em que continuar em cena significa se perder. Ao se afastar, ele preservou o que ainda podia ser preservado. Assim, quando o palco se fecha, não sobra vazio, sobra sentido. A compreensão de que toda trajetória tem um limite e que às vezes a maior coragem não está em resistir, mas em saber a hora de sair. O silêncio que hoje envolve José Maier não é a ausência de história, é o eco de tudo o que foi vivido, com suas glórias, falhas e consequências. E nesse silêncio, a vida segue, fora de cena, onde não há personagens, apenas o homem que decidiu continuar existindo longe dos aplausos. Histórias como a de José Maier nos lembram que por trás da fama existem pessoas reais, com escolhas difíceis, erros, limites e silêncios que também falam. Se este vídeo te ajudou a refletir, a enxergar essa trajetória com mais profundidade e humanidade, eu te convido a participar. Deixa o teu gosto, inscreve-te no canal e ativa o sino das notificações para não perder conteúdos como este, que vão além da superfície e buscam compreender o ser humano por trás do personagem. Escreve aqui nos comentários de qual cidade e país você está assistindo. Eu leio e valorizo cada mensagem. E se essa história te tocou, compartilha com alguém que também gosta de biografias reais, narrativas humanas e reflexões sobre fama, queda e silêncio. Aqui, a intenção nunca é julgar, mas entender. Obrigado por ter ficado até o final. Nos vemos no próximo vídeo.